Olá, olá, senhores. Hoje é dia 1 de janeiro do ano de 2025, primeiro ano do ano. E vamos começar com um trabalho espiritual, né? O Evangelho é o vídeo número 68. Bom, antes de eu começar a leitura, que eu ainda tenho que procurar aqui, falar um pouco com vocês das palhaçadas que colocam aí na internet antes de começar o ano, um monte de vídeos dizendo que vai acontecer isso e aquilo no Natal, no final do ano, isso e aquilo. E tem umas pessoas aí dizendo: não se vistam de branco, não se vistam de verde, não se vistam de esquecer outra cor. E outras pessoas, não, eu tenho que me vestir de amarelo porque é prosperidade. Outra, não, eu tenho que me vestir de branco porque o meu número é o número de numerologia, meu é esse e aquele. Mas quanta bobagem, né? Eu tenho que, no primeiro dia do ano, eu tenho que tomar um banho de mar, todo dia primeiro do ano, para limpar as coisas negativas. Gente, o que faz a pessoa ter prosperidade na vida é voltar-se para o bem, é fazer a reforma íntima. Para tirar as coisas negativas, não é o banho do mar não, que faz muito bem, lógico que faz bem, mas é a reforma íntima, é voltar-se para o bem. E as pessoas que ainda não despertam e veem esses vídeos negativos e acreditam, e às vezes deixam de fazer coisas porque acreditam. Ora, senhores, as coisas quando tem que acontecer, ou tsunami, ou tremor de terra, ou enchentes, elas vêm sem avisar. Portanto, ninguém sabe, né? Ninguém sabe quando é que vai acontecer. Então, elas vêm. Ainda se fosse algum canal muito confiável, que dissesse alguma coisa, procurem ficar em casa porque isso assim. Tem uns canais aí que parecem confiáveis e disseram um monte de M. Não aconteceu nada, graças a Deus, né? Lógico que vai acontecer, mas essas coisas não avisam. É como os 3 dias de escuridão. Quando acontecer, não vai ter aviso. Vai acontecer. Vê se amplia a consciência, vê se desperta aí. Gente, que coisa, hein? Mas tem um monte de pessoas adorando botar as pessoas em pânico e vocês não despertam. Eu conheço pessoas que eu já disse para elas, não se preocupem com isso, porque isso aí não... Não, aí me manda até um vídeo dizendo, olha, acho que vai acontecer isso assim, quer dizer, não desperta, não tem discernimento, não tem... A gente faz o quê, né? Faz o quê com esse pessoal? É a própria pessoa que tem que despertar. A gente não pode abrir a cabeça. Não, a gente não pode serrar o crânio de osso. Isso aqui é osso. Abrir e ver o lado. Qual é o lado do cérebro? Que temos 2 lados do cérebro, um positivo e um negativo. Para ver qual é o positivo, que é para botar lá tudo dentro para a pessoa raciocinar. A gente não pode fazer isso. Então a gente fica blá, 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 blá. E, no final, a gente cansa de blá, blá, blá e não adianta nada. Eu, desde criança, já no primário, na escola, eu escutava dizer o fim do mundo, o final do mundo está próximo. Até hoje eu estou esperando o final do mundo. Eu lembro que as minhas colegas, eu devia ter uns 14, 15 anos, não tinha mais, era 14, 13, 14, 15 anos, sim. Sabe o que elas diziam? Era quase tudo da mesma idade. Eu preciso transar, eu não quero morrer antes de transar.
A preocupação era essa. Ninguém se preocupa em evoluir, em melhorar. Só estava pensando já em criança. Pensa em transar, agora imagina quando adulto, né? Quando for adulto, então, só vai pensar naquilo. A verdade tem que ser dita mesmo. Estou vendo aqui a página onde eu parei, para procurar aqui a página do Evangelho. Esse negócio de ler aí, eu já tive o Evangelho, mas passei adiante, agora tem que estar vendo na internet, é um saco isso, na internet. Então vamos aguardar. Então, olha, eu vi na internet uma coisa que talvez seja verdade. Lá no canal EPA, diz pra gente estar atentos no dia 25 de janeiro, né? Porque eu pensei até que era... me confundi. Parece que no dia 25 de janeiro vai haver uma... como é que eu vou botar a palavra? Me falha a palavra. Os planetas vão ficar todos assim, e que a gente, todos seguidos, né? Em alinhamento, vão ficar em alinhamento e que a gente vai poder ver. Bom, eu acho que aqui não dá para eu ver, porque o pedacinho de céu que tem lá atrás do prédio é tão pequeno, tem que ser uma extensão grande para a gente poder ver onde é que está localizado. É uma pena, porque até eu gostaria de ver. Bom, também não sei se dá para ver olho nu, né? Não sei se tem que ir com telescópio. Eu até tenho um telescópio pequeno, mas eu vejo tudo duplo. Então não adianta nem botar, nem tentar acaso. Mas se eu conseguir ver, também se for de madrugada, eu não vou acordar de madrugada, e de noite lá de madrugada, do lado de fora do prédio, eu não. Muito perigoso. Hoje em dia a gente não pode fazer certas coisas. Mas eu acho que é isso, tá? Que eu vi aí na internet que vai ter um alinhamento, tá? Então não é nada de ruim não, hein? Como é que pode, né? Eles estão todos assim ao redor e depois vai ter um alinhamento. Vai entender a natureza, né? Bom, então vamos lá o que interessa, que interessa isso. Aconselho a vocês que estão querendo evoluir, que não estão nas trevas, estão querendo evoluir. Aconselho que neste ano de 2025 arrumem um tempinho, nem que seja 5 minutos, 15 minutos, para se interessar em saber, em ler, ou se quiserem ir em algum lugar religioso, mas não sejam fanáticos na religião e não sigam muitos ritos, porque isso não interessa. Os ritos foram feitos pelo ser humano, né? Jesus Cristo não botou nenhum rito, nem aquilo de cortar o pão, não sei o que o católico, os padres colocaram a versão de fazer uma hóstia, daquela hóstia que é ruim de engolir. E a primeira vez que me botaram aquela droga na boca, todo ano a gente era obrigado no colégio a ir a negócio de São Jorge, né? E depois tinha Aí eu nem sei o que eu fiz com aquilo. Eu sei que eu fingi que engoli, mas eu não tinha engolido. Agora, se eu mastiguei, se eu joguei fora, eu não lembro. Eu era criança. Já naquela época eu era rebelde sobre isso. Era quietinha, mas rebelde no fazer as coisas. Mas quietinha. Não era de babá, não, quietinha. Porque os ritos estragam tudo, as religiões estragam, e porque é proibido isso, que é proibido daquilo, nada é proibido, só o mal é que é proibido, lógico, o mal é proibido.
Mas mesmo assim Deus deixa as pessoas fazer o mal, porque nós estamos numa dimensão de livre-arbítrio. E então, não precisa ajoelhar, não precisa ficar, o cara reza assim, pode rezar, mas não precisa ficar meia hora, uma hora, não precisa ficar 1 hora, 2 horas falando Hare Krishna, né? Como eu ia no templo lá e via, eu ficava, nossa, 1 hora, Hare Krishna, Hare Krishna, 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 e o cara já quase sangrando aqui de tanto bater, que eu gostava muito daquela batidinha muito, muito boa. Parece que a gente sente energia, não é igual esse batuque do samba, que é horrível, do samba de escola de samba, aquilo é horrível, nossa, é péssimo, vocês não fazem nem ideia como é péssimo, mas aquilo do tamborzinho lá, daquele negócio, é um tamborzinho pequeno, né? Muito bom, muito agradável, e também o atabaque, né? O atabaque lá da Ubanda também é muito bom. Isso faz bem, não faz mal nenhum. E então não é ficar esse tempo todo, né? Medite, mas não precisa meditar não sei quantas vezes por dia, como quando eu era Brahmana e fazia lá no Brahma Kumaris, medita de manhã cedinho, às 6 horas da manhã, depois medita quase chegando na hora do almoço, depois de tarde medita de novo, quase chegar à noite medita de novo, e depois, quando é mais tarde, medita de novo. Fanatismo. Não precisa estar toda hora, tem um certo momento para ler a Bíblia. Não, você escolheu domingo para ler a Bíblia de manhã, ou de tarde, ou de noite, tudo bem. Lá, versículo. Não. Eu via muito camelô lendo a Bíblia, então estava lendo a Bíblia, passava lá. Quando eu voltava, ainda estava lendo a Bíblia. Aí voltava para lá, ainda estava lendo a Bíblia. É sinal que não entende nada. A gente, quando entende, a gente lê. Pode ler a segunda vez, ou pode ler mais uma vez, mas chega a um ponto que a gente já não precisa mais, está entendido. Salvo quando é o pastor lá, né? O pastor que tem que decorar lá, né? Então isso chama-se fanatismo. Bhagavad Gita é a mesma coisa, não é para estar ficando, né? Como eu vi os Krishnas na rua também com aquele negócio de tulasi, né? Ou então de sândalo. E como esses do Alá também, né? A religião lá do Alá, e vai e se deita lá no chão com o bumbum para cima. Me desculpem, mas vocês têm a mania de se postar no chão, aí o bumbum fica bem para cima. Se estivesse lá do outro lado, sabendo as coisas que eu sei que não precisa isso nem aquilo, eu ia até rir, e eu acho que eles devem rir, até o próprio Criador, o próprio Deus, porque está oferecendo o bumbum para as entidades, está oferecendo o bumbum para Deus, que coisa mais esquisita. E o outro lá, o judeu, no Muro das Lamentações, eu queria saber por que eles ficam assim. E fica lá lendo o Torá, não sei o quê. Para que isso, hein? É interessante que eu vi um vídeo em que o gato, eu não sei se é o gato, ou é um gato ou é um cachorro, é um gato. Ele vai lá e fica assim também. Ele vê todo mundo fazer, ele vai lá na parede e fica fazendo. Interessante. Mas tem que fazer aquilo no dia certo, na hora certa, sei lá, no dia tal, tem que ir lá para o muro e fazer aquilo porque, não sei porquê, gostaria de saber, e por que tem que usar aquilo tapando o chakra coronário. O padre Papa usa aquela porcaria, o cardeal usa aquela porcaria e o judeu usa aquela porcaria para tapar o chakra coronário, quando os Krishnas até raspam a cabeça para o chakra coronário ficar bem visível, né, para receber energia. Porque nós recebemos a energia principal aqui. Quando a gente consegue colocar a nossa Kundalini, a energia Kundalini, que os pleiadianos dizem para ninguém fazer isso, porque muita gente coloca, né, tem gente internada aí, sanatória por causa disso. Mas
Se a pessoa conseguisse colocar energia subir, né? Energia Kundalini, que é a da criação, com a energia cósmica que vem de lá, isso aqui tem que estar destapado, porque quando a gente faz a meditação com chakra, com cristais, que a gente coloca nos nossos chakras, a gente tem que fazer essa meditação sem roupa nenhuma. E se sente vibração. E se sente energizado. Agora, vai uma pessoa e faz... estou vestidinha aqui, não quero tirar a roupa, então bota os cristais. Vai fazer alguma coisa? Não, não tem contato. Então, essa região aqui tem que ter contato. Senão, vai fazer o quê? Bom, passamos então a leitura do Evangelho. O título é: Nem todos os que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. O reino dos céus, muita gente interpreta, e é natural que interprete, né? Que é reino dos céus, aí você pensa no céu, que você vai para o céu. Não, é no reino de Cristo, ou seja, no planeta em que Cristo está. Ou num planeta também evoluído, mas nem tanto como o planeta em que Cristo está, mas que você vai para lá. Mas muita gente interpreta, vai para o céu e visualiza na mente o céu, né? Mas não é isso. Foi uma maneira que Cristo, na ocasião, falou para as pessoas entender, porque todo mundo era burro naquela época, ninguém entendia nada, eram muito primitivos, selvagens, verdugos, então ninguém entendia. Mesmo os apóstolos, que foram trazidos propositadamente, não entenderam muita coisa que Cristo falou. Agora você vê o povo que não sabia nada, que era manipulado pelos sacerdotes judeus né? E certas seitas que tinha também em outros lugares, e lá no Egito também. Aí depois a espiritualidade tentou colocar vários faraós para ver se despertava as pessoas, e aí assassinavam os faraós, porque as forças do mal, encarnados em sacerdotes e outros seres importantes, não gostavam, né? Queriam que as pessoas seguissem aquilo que eles diziam e assassinavam as pessoas. Bom, continuando a leitura. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus, apenas entrará aquele que faz a vontade de meu Pai, o Criador, né? Deus, do meu Pai que está nos céus. Muitos nesse dia me dirão, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Não expulsamos em teu nome o demônio? Não fizemos muitos milagres em teu nome? Eu, então lhes direi em alta voz, afastai-vos de mim, vós que fazeis obras de iniquidade. Isso está na Bíblia, em Mateus, capítulo 7, versículo 21 a 23. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. Quando caiu a chuva, os rios transbordaram, sopraram os ventos sobre a casa. Ela não ruiu, por estar edificada sobre a rocha. Mas aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, se assemelha a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Quando a chuva caiu, os rios transbordaram, os ventos sopraram e a vieram açoitar, ela foi derrubada. Grande foi a sua ruína. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27, e em Lucas, capítulo 6, versículo 46 a 49. Vamos dar um exemplo atual. Essas catástrofes, estes desmoronamentos, enchentes, já observaram, a gente vê em vídeos,
que uma casa é desmoronada ali, cai aquilo tudo, horrível. E eu fico sempre pensando, será que tinha gente lá dentro? E muitos animais também morrem, coitados, ficam presos dentro do compartimento da casa, nem conseguem sair, né? Porque os animais sabem nadar, né? Não sei se todos sabem, né? Mas eu vejo os animais nadar. E a casa que às vezes está do lado, está lá. E fica lá. Não é estranho? Outras casas também que a gente vê que elas estão numa parte que parece bem segura e de repente, pum! Já sabem que acontecem coisas por merecimento. Vamos dizer que 1% às vezes é acidente, mas a maioria dessas coisas que acontecem. Desastre de avião. Um dos desastres que teve ano passado. 2 pessoas se salvaram, embora com ferimentos. Todo mundo morreu. Não é estranho isso? Dá para pensar, não dá? Um outro morreu todo mundo. E tem uns acidentes de avião também que não dá nem para entender. Esse último, que sobrou 2 pessoas, estava lá perfuração, né? Armas lá, né? Negócio da guerra. Aí deve ter sido acidente. Mas, mesmo que tenha sido um acidente, tudo bem. Mas salvaram 2 pessoas. A espiritualidade salvou 2 pessoas. Porque tiveram merecimento, certamente. Tá? Bom, todos os que reconhecem a missão de Jesus dizem, Senhor, Senhor, mas de que serve lhe chamarem mestre ou Senhor, se não seguem os seus preceitos? Serão cristãos os que o homem... Ai, desculpa, é a minha vista aqui. Serão cristãos os que os honram por meio de atos exteriores de devoção e ao mesmo tempo sacrificam ao orgulho, ao egoísmo, à cupidez e a todas as suas paixões? Serão seus discípulos os que passam os dias em oração e não se mostram nem melhores, nem mais caridosos, nem mais indulgentes para com seus semelhantes? Não, porque assim como os fariseus, eles têm a prece nos lábios e não no coração. Pela forma poderão impor-se aos homens, mas não a Deus. É em vão que dirão a Jesus, Senhor, não profetizamos, isto é, não ensinamos em teu nome, não expulsamos em teu nome os demônios, não comemos e bebemos contigo? Ele lhes responderá, não sei quem sois, afastai-vos de mim. Vós que cometeis iniquidades, vós que desmentis com os atos o que dizeis com os lábios, que caluniais o vosso próximo, que expoliais as viúvas e cometeis adultério, afastai-vos de mim. Vós cujo coração desfila ódio e fel, que derramais o sangue dos vossos irmãos em meu nome, que fazeis corram lágrimas em vez de secá-las. Para vós haverá prantos, ranger de dentes, pois o reino de Deus é para os que são brandos, humildes e caridosos. Não espereis dobrar a justiça do Senhor pela multiplicidade das vossas palavras e das vossas genuflexões. O único caminho que vos está aberto para achar graça perante Ele é o da prática sincera da lei do amor e da caridade. Senhores, muitos pastores têm um monte de igrejinhas agora evangélicas, igrejinhas, supostas igrejas evangélicas. Então, esses pastores, a maioria dos pastores, eles são uma coisa ali no palco, mas fora do palco são outras, é outra. Tanto que eu fui evangélica durante algum tempo e caí fora quando eu vi coisas e frequentei até a casa dos pastores e do pastor e a esposa. Caí fora de certas coisas. Pastor às vezes está ali
e maltrata os animais. Ele está ali e maltrata a esposa. Ele está ali e rouba o dinheiro do dízimo que dão para garantir que a igreja fica ali, porque tem que pagar a luz, né? Aluguel, se tiver que pagar aluguel, tá. Não. E ele separa o dinheirinho para o bolso dele, vai comprar um carro bem moderno e vai passar uns tempos lá não sei onde e tal, e vai aqui e ali. E continua pedindo o dízimo. Muitos são falsos, estão ali pregando bem, mas não são, eles têm ódio, eles têm raiva. Inclusive, eles começam a falar mal das outras religiões. Principalmente do espiritismo. Eu lembro na igreja católica de um padre que aquilo, meu sangue ferveu, que eu ainda não era muito assim controlado, fiz um esforço para ficar ali, porque era uma missa de 7º dia. Um tio meu que faleceu, isso tem uns 5 anos mais ou menos. Aí eu fui lá. Igreja maronita. Era igreja, vamos dizer, católica, mas maronita, diferente. Missa de 7º dia não tinha nada a ver. Primeiro, o padre parecia que tinha bebido, que ele ficava assim, parecia gente, todo sintoma de quem bebeu. Começou a ter um assunto sobre Allan Kardec, ele dizia, esse tal de Allan Kardec, que diz isso e aquilo, papapá. Ai, quando ele diz, eu digo, como é que pode? O homem nem nunca leu o Evangelho, não sabe nem o que está dizendo. Eu tive até vontade de, quando acabasse a missa, de ir lá, na escondida, me enfiar lá no lugar atrás da igreja onde o padre ia passar, mas eu depois assim, eu não vou conseguir. Ele vai direto lá para o lugar dele, lá mais atrás, eu não vou conseguir. Naquela ocasião eu ainda nem usava bengala, ainda andava direitinho, mas sentia dor já, sentia muita dor. Ai, que nervoso. Isso está ferrado. Como uma pessoa vai? Eu, por exemplo, eu li Bhagavad Gita, tentei ler o Alcorão, não consegui, porque horrível, pelo menos o que eu encontrei na internet, é um fanatismo, e ensina coisas ruins. Não aguentei. Desisti. Li a Bíblia, Evangelho, li o Livro do Espírito, blá, blá, blá. Então eu tenho uma bagagem para dizer isto, assim, é o que está lá e tal, não. Tem uma bagagem já dizer assim, não, a Bíblia tem coisas certas, tem coisas erradas, o que está certo, o que está errado, e tem coisas que foram omitidas, porque também sobre minha pesquisa, estudo e pelas novas informações. Falar isso, mas não assim de meter malho mesmo, que a Bíblia é isso, aquilo, que o Bhagavad Gita não vale nada, essas coisas assim. Foi isso que o padre fez. Fez e sem ler. Agora, se ele dissesse assim, no Evangelho segundo o Espiritismo, onde diz isso assim, não é assim, é assado, era a opinião lá dele, né? Ainda a gente admite, né? Uma opinião da pessoa, porque então não conseguiu interpretar. Mas a maneira como ele falou, meu sangue ferveu. Eu era mais nova, né? Ai, mais nova. Eu estou errando, não foi meu tio que tinha... Não, faz mais ou menos 10 anos ou mais. Desculpa, eu era mais nova. Não foi meu tio, foi a esposa do meu tio. Desculpa, a falha de memória. A esposa, era a missa de 7º dia da esposa do meu tio, que tinha falecido. Porque eu tinha vontade de berrar, padre, por que você está falando isso? Mas os parentes estavam lá, né? Meu tio estava lá, meus parentes, minha prima, estava lá, e os parentes do lado dela, e quem ia ficar mal era eu, né? Então eu tive aquela intenção de ir lá atrás falar com aquele filho da mãe e dar uma lição de moral nele. Dizer quem é que ele pensa que é para falar aquele negócio. É o enviado, você se acha o enviado de Deus, por acaso? Então, eu sabe tudo. Então,
que eu tivesse essa vontade, essa ideia, mas depois não vai adiantar nada, então deixa pra lá. O que era bom era desmascará-lo ali na frente de todo mundo, mas quem ia ficar mal era eu. Então, tem coisas que a gente quer fazer, mas não pode fazer. Bom, então, essas pessoas, por exemplo, um evangélico que só porque isso é verdadeiro, viu? Que eu vou falar, é um exemplo verdadeiro, que a filha se juntou com um homem, mas não casou por papel. Lá pela igreja evangélica, não casou no civil, né? Não casou. Então se juntou. Pai e mãe não quiseram mais saber da filha por isso. Que atraso. E tem outras religiões evangélicas que se a filha fizer isso, a família dela não entra mais na igreja. Vai ser ignorante desculpa o termo, da P, já sabe o que é, né? Vai ser ignorante não vai, que parta, pô. Agora, se eles disserem assim, não está certo fazer isso, e a espiritualidade maior, com as novas informações, diz que isso é coisa dos humanos, né? Ter que assinar papel, fazer aquele negócio no católico, né? Botar no civil, aí tem as leis para não ficar com o dinheiro do outro quando morrer, aquilo tudo é coisa do humano, né? Porque o negócio é juntar mesmo, você gostou de verdade, amor? Então vamos viver junto. Ou se não quiser viver junto, se encontra toda semana e ficamos assim, ou ficamos juntados, né, junto, morando. É assim. Desde que haja amor, está tudo aprovado. Desde que haja amor entre um casal, não importa que não tenha casado por papelzinho, por assinatura, tá? Se você estiver junto, homem com homem, se for por amor, não tem problema. Se você, mulher, estiver junta com mulher, não tem problema. Deus aceita desde que haja amor. O que ele não aceita é promiscuidade. Tá? Hoje eu vou com um. Amanhã eu vou com outro. Amanhã eu vou com outro garoto de programa. Eu vou com uma mulher de programa. Eu vou... Não. Ok? É amor. Foi feito homem e mulher, masculino e feminino, para juntar esse amor, para ter oportunidade de ter um filho, para que o espírito possa entrar nesse corpo humano para evoluir. Mas, quando o cara é homem, mulher não tem filho, mas não tem importância, mas está tendo amor ali. Mas quando é um homem e uma mulher, a finalidade é mais para ter filho. Agora, muitos não conseguem ter porque é karma, tá? É karma. Aí a espiritualidade bota um defeito, lá quando está fazendo, quando a mulher está construindo a sua criança lá dentro do útero, então ele já coloca lá, com a técnica extraterrestre, coloca lá um defeito para ela não ter filho. Então, por algum motivo, karma, ou pode ser também por um outro motivo. Não, você não vai poder ter filho porque senão você não vai fazer o que nós determinamos, o que ficou em acordo com a sua missão, e aí vai atrapalhar, você não vai poder ter filho. Então vai ter que aguentar, vai ter que ter a velhice sozinha sem filho, porque vai ter que aguentar para cumprir a missão. E 1% pode ter sido realmente por problema, vamos dizer, problema de saúde. Muitos remédios vão ocasionar nesse problema também, né? Isso aí tá visto que sim. Tem um percentual também, mas geralmente é karma, tá?
o karma ou por motivo. Então, continuando a leitura, as palavras de Jesus são eternas, porque são a verdade, constituem não só a salvaguarda da vida celeste, mas também a garantia da paz, da tranquilidade, da estabilidade nas coisas da vida terrestre. É por isso que todas as instituições humanas, políticas, sociais e religiosas que se apoiam nessas palavras serão estáveis, como a casa construída sobre a rocha. Os homens as conservarão, porque nelas encontrarão a sua felicidade, mas as que forem uma violação daquelas palavras serão como a casa edificada na areia. O vento das revoluções e o rio do progresso as arrastarão. Eu não sei se toda a Europa, nas aldeias de toda a Europa, se as casas são feitas de pedra. Mas em Portugal, lá nas aldeias, as casas são todas feitas de pedra. Pode vir até o ciclone, que elas não caem. São edificadas com aquelas pedras bem pesadonas, né? Interessante, né? Quantos milhares de anos terão aquelas casas e estão ali, né? Agora, enchente não. Se tiver enchente, elas podem não cair, mas vai entrar água lá dentro, né? Mas elas nem vão se desmanchar, porque aquilo é impressionante. Sei que eles usavam para ligar a pedra uma na outra também, né? Bom, vai começar outra parte do Evangelho, vou deixar para a próxima. Bom, eu já falei o que tinha que falar. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.